estamos fazendo esse sermão, que era referente ao dia de ontem, refazendo, porque tivemos um problema ontem técnico. Mudamos o programa de gravação e nós não conseguimos gravar o som do sermão. Então, pela misericórdia de Deus, estaremos pregando novamente. Que a graça de Deus, manifesta no Espírito Santo, possa nos dar as mesmas condições que ontem foram desempenhadas. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui exclusivamente para trazer ao povo, aos teus filhos que nos acompanham na internet, a continuidade do sermão de Êxodo, capítulo 3 e 4. Que seja edificante, que seja forte, em nome de Jesus. Êxodo, capítulo 3, diz assim: Apresentava Moisés o rebanho de Jetro, o sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés cobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do heteu, do amorreu, do perezeu, do heveu e do jebuseu. Agora, pois, que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: Certamente eu serei contigo. E isto te será por sinal, de que te eu enviei. Quando houveres tirado este povo, servireis a Deus neste monte. Até aqui nesse versículo, mantenha a sua Bíblia aberta, você vai acompanhar. Nós começamos agora o capítulo de número 3, do livro de Êxodo. E aí nós vamos ver agora o agir de Deus, no sentido de estar agora especificando. Agora, já antes tínhamos confrontado com outros personagens, mas agora nós vamos encontrar um homem diferente, Moisés. E segundo Atos, capítulo 7, a partir do versículo 23, ele começa a falar um pouco quem era Moisés. E a gente começa a perceber, queridos, nesse exato momento aqui, Moisés tinha cerca de 80 anos. 40 anos, ou 38, 37 anos, no palácio, aprendendo ali no palácio técnicas, ciências, linguajar, culturas do Egito. Conhecendo a idolatria do Egito, com certeza. Moisés conheceu a idolatria do Egito. Mas 40 anos depois do assassinato, 40 anos no deserto. O que a gente descobre aí, queridos? Eu vi um comentário preparando aqui, eu achei interessante. Durante os primeiros 40 anos da vida de Moisés, ele achou que era alguém. Nos segundos 40 anos, ele descobriu que não era ninguém, porque ficou lá no deserto só tomando conta de ovelhas. Nos outros 40 anos, ele descobriu o que Deus faz com ninguém. O que Deus pode fazer com uma pessoa que realmente não é ninguém. E aí, queridos, o texto começa, Moisés, a sua rotina, indo levando as ovelhas para o pasto. Normalmente. Arbusto, sarça, era um arbusto que era na região desértica, normal. Alguns dizem até que tinha um pouco de espinho. E Moisés já tinha visto muito daquilo nos dias que ele ia levar as ovelhas. Mas um chamou a atenção dele. Um estava em chama, mas não se consumia. A Bíblia fala que o anjo do Senhor estava ali. Essa fogo na sarça que não se consome, a teologia dá o nome de teofania. O que é teofania? Uma manifestação visível de Deus.
Quer dizer que o próprio Deus, uma manifestação dele. E Moisés olha aqui e acha que é interessante. Eu e você iríamos achar interessante. O quê? Uma árvore pegando fogo, mas o fogo não consumia. Quando Moisés vai até lá, Deus braca de lá e fala, Moisés, e fala, isso aqui. Fala, não pise, não venha para cá. Tira a primeira sandália do teu pé, porque o lugar que você pisa é terra santa. Aí Deus começa a se apresentar para Moisés. Deus começa a falar quem é Moisés, para quem ele é. Agora eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Nesse momento Moisés tampa o rosto, porque temia ver a Deus. E Deus fala o motivo que ele procurou Moisés, o motivo que ele revelou a Moisés. Qual era o motivo? Que Deus tinha visto o sofrimento e Deus tinha ouvido o clamor. E ele conta a Moisés, e quando Deus fala aquilo, eu tenho certeza que Moisés, aqueles 40 anos que estava no deserto, ele deu uma ignorada na situação do povo de Israel, do povo hebreu. Mas na hora que Deus já começa abordando quem Deus era e o que ele tinha visto e ouvido, traz à memória os sofrimentos dos hebreus à cabeça de Moisés. Traz à memória novamente, e aí Moisés diz, ouve a conversa de Deus, e finalmente Deus fala, Moisés, vem agora e eu te enviarei a Faraó. Aí, queridos, daí para frente, Moisés começa a apresentar uns argumentos que são válidos, São limitações, dificuldades, são barreiras que Moisés realmente tinha e que tais barreiras seriam empecilhos para a realização da obra humanamente falando. Primeira coisa que Moisés fala, quem sou eu para ir a Faraó? Quem sou eu? Quem sou eu? Não tenho condições de ir a Faraó. E Deus já começa respondendo, e suprindo, e superando, e corrigindo uma limitação, uma dificuldade. Deus fala, eu serei contigo. Deus fala, realmente, Moisés, você não é ninguém, você não tem condições nenhuma. Quem é você para falar para o Faraó? O Faraó é visto como Deus lá no Egito. Você não é ninguém, mas eu sou contigo. Aí Moisés, não para por aí, Moisés, mas são argumentos interessantes. Moisés fala, tá bom, mas eu vou em nome de quem? Deus fala, como prova disso, Moisés? Eu sou contigo. Você vai sair do Egito, vai voltar e vai me servir nesse monte. Queridos, Horebe é o mesmo monte de Sião, Monte Sinai. Horebe e Sinai são o mesmo monte. Por isso que ali já tem uma referência do quê? Um monte de Deus, um monte do Senhor, porque ali Deus se manifestava. Já era uma área separada para Deus. Moisés iria sair no Egito e passar pelo Sinai, onde ele receberia muitas experiências com Deus. Fala, olha, como prova disso, você vai e vai me servir nesse monte. Aí Moisés faz uma outra apresentação interessante e fala, mas em nome de quem? Eu vou falar com o povo, ó, o Deus dos seus pais me enviaram, mas qual é o seu nome? Queridos, na nossa época não, mas na época dos hebreus, dos judeus, israelitas, o nome trazia o significado da pessoa, uma parte da personalidade, qualidade. Isso a gente vê muito em filmes americanos, indígenas, onde o nome é touro valente. Aí, o nome representa o que a pessoa é, ou foi, ou a circunstância que ela nasceu. Naquele lugar ali não era diferente, não. Quando Moisés pergunta o nome, Deus fala quem ele era. Ele fala, eu sou o que sou. Qual a ideia aqui, Cristo? Na hora que Deus fala o nome, Deus estava mostrando a Moisés os seus atributos incomunicáveis. Quando ele fala, eu sou o que sou, ele fala assim, Moisés, eu tenho uma infinidade, eu sou ilimitado, eu sou o que sou. Eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a ressurreição, eu sou a vida, eu sou a água, eu sou infinito, Moisés. E era isso que Deus estava falando, o nome de Deus representava isso para Moisés. E mais uma vez, Cristo, a gente vê no versículo seguinte, que Deus mostra, eu tenho uma história em Israel. Eu sou o Deus de Abraão, lembra de Abraão? Eu sou o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E ele fala, e isso será um memorial eterno. O que seria um memorial eterno? O nome de Deus. Aí Moisés recebe uma instrução de Deus. Moisés não ia chegar lá sendo o bambambam, da rede de tudo, não. Nosso Deus acha uma estratégia. Moisés é orientado para que ele procurasse os anciãos. Isso aí a gente começa a ver que aquele período de Israel no Egito serviu para Israel se organizar. Já havia uma liderança lá em Israel. Deus fala, procura os anciãos, eles vão te apoiar, eles vão contigo. E aí, queridos, Deus continua narrando
Deus fala a Moisés, eles vão compreender, vão te ouvir e vão te acompanhar até Faraó. Mas Faraó não vai deixar você sair. Não vai deixar. Eu vou fazer maravilhas, aí depois sim vocês vão. Isso, que a gente vê isso aí? O Deus que tem tudo sob controle. Deus sabia de tudo que ia acontecer. Olha aí, vocês vão sair do Egito, não vão sair de mão vazia, não. Os egípcios vão abençoar vocês. Aí no capítulo 4, em diante, Moisés volta ao ataque. Moisés vai e apresenta outra justificativa sadia. Ele fala, Senhor, não crerão em mim. Mas esse crerão não é questão de credibilidade de palavra. Crerão no sentido com que poder que esse homem vai nos tirar do Egito. Faraó é um homem forte. E eu até acredito que Israel, os hebreus, foram fortemente influenciados pela cultura egípcia, acreditando que Faraó era quase Deus. E Deus entende aqui e fala, Moisés, o que está na sua mão aí? Cobra no chão. Vira uma cobra. Moisés começa a fugir da cobra e Deus fala, não. Pega pela cauda. Pega pela cauda, a cobra volta a ser uma vara. Aí Deus fala, Moisés, põe a mão aí no seu peito. Ele tira a mão branca de leve, coloca de novo. Aí Deus fala, olha, se eles não te ouvirem pelo primeiro sinal, se eles não te ouvirem pelo segundo sinal, pelo terceiro eles vão te ouvir. Pega a água do rio e joga no chão. Ele jogou a água no chão. E Deus falou, olha, eles vão te ouvir pelo terceiro sinal. Aí, queridos, Deus já tinha mostrado a Moisés que ele era Moisés. Que antes de uma necessidade de manifestação de poder, Deus está três sinais, três prodígios. Coisas que só Deus poderia fazer. Aí a gente descobre agora, queridos, que Moisés apresenta um outro problema. Qual é o outro problema? Ele fala, Senhor, eu não sou um homem eloquente. Eu tenho um problema na fala. Aí, queridos, alguns estudiosos acreditam que Moisés era gago. Porque agora imagine, um gago e reivindicar alguma coisa para a hora. Ia ser coisa mais deprimente, triste. Faraó. E como que Moisés ia falar com o povo de Israel? Mas aí, queridos, a gente vai perceber uma coisa no próximo versículo. Que Deus mudou o tom da voz de Moisés. Deus pergunta, ele fala o seguinte, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou o surdo? Ou o cego? Ou o que vê? Não sou eu, Senhor? Que nessa hora aqui eu entendo que Deus já tinha dado tantas provas a Moisés que nada iria impedir de Moisés cumprir a sua tarefa e espetar era limite. Deus estava, talvez, alterado a sua voz e falava, bom, Moisés, não adianta, Moisés, nada, nem você, nem ninguém vai impedir disso acontecer. Na verdade, queridos, a justificativa que Moisés apresentava, nós vamos ver aqui qual é o pior verdadeiro. O próximo versículo ele fala, ele, Moisés, porém disse, meu Senhor, envia pela mão daquele a quem tu has de enviar. Queridos, aqui achamos o verdadeiro motivo. Moisés não queria ir. Moisés disse não. Olha o versículo seguinte, fala que a ira do Senhor se acendeu contra Moisés e disse, não é Arão o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem. E ele também será o seu encontro, vendo-te, te alegrará em seu coração. Queridos, todos aqueles 4, 5 argumentos de Moisés eram desculpas para ele não assumir. Moisés queria justificar o seu não. Era isso que Moisés estava procurando. Moisés estava procurando um meio de justificar o não que ele estaria dando a Deus. Para aqui, que nós vemos que Deus não aceita não como resposta. Deus não aceita não como resposta. E Deus fala, Moisés, você vai lá, reúne seus irmãos, reúne os anciãos, vai com Arão, e ele vai com você. Agora, pega a tua vara e vai. Queridos, Moisés obedeceu por toda a relutância, Moisés obedeceu. Ele chega, avisa o sogro, Jetro, pega a esposa, pega os filhos, e aí acontece uma coisa interessante. Quando Moisés está indo, Moisés está voltando para o Egito, quando voltares ao Egito, até que faça diante de Faraó todas as maravilhas que ele pôs na sua mão. Mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe o povo ir. E assim foi. E Deus usa uma expressão interessante para Moisés falar com Faraó. Então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Deixa aí meu filho, para que me sirva. Mas tu recusaste deixá-lo ir, eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Deus já estava anunciando tudo que ele iria fazer na terra do Egito. Tudo Deus ia fazer, Deus estava anunciando ali. E
E aí Moisés avisa o sogro, pega Zípora, sua esposa, pega seus filhos e começa embora. Versículo seguinte, diz que aconteceu no caminho, numa estalagem que o Senhor encontrou e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho e lançou as aves aos pés das aves e disse: certamente me és um esposo sanguinário. E disse: o que é isso? Não era costume lá em Midian a circuncisão. A circuncisão era algo só estabelecido entre Deus e Abraão. Todo macho que fosse fazer parte da promessa tinha que ser circuncidado. Detalhe, não é que tinha que ter filhos de israelitas, de hebreus, não. Fez a circuncisão por causa do pacto com Abraão, era do povo de Deus. Queridos, Moisés estava vindo sem trazer o seu filho circuncidado. Então, queridos, nós vamos ver que aconteceram algumas pragas que só não caíram sobre o povo de Israel. E aconteceu sobre a pessoa especificamente. Por exemplo, a úlcera caiu sobre todos aqueles que não eram de Israel. Então, olha o risco. Se o filho de Moisés vai sem a circuncisão, ele poderia ser atingido. Olha a confusão que ia ser. O filho de Moisés está com úlcera. Então, Deus faz com que Moisés circuncide. A esposa de Moisés faz a circuncisão do seu filho e assim ele passa a fazer parte do povo de Deus. Moisés chega, encontra com Arão, Arão se alegra, conversa com Arão, mostra tudo. Depois Moisés e Arão juntam todos os anciãos dos filhos de Israel, conversam, Moisés faz os sinais para eles, e no finalzinho diz que os filhos de Israel se inclinaram e adoraram a Deus. O povo creu, último versículo, e quando ouviram que o Senhor visitava aos filhos de Israel, e que via sua aflição, inclinaram-se e adoraram a Deus. Moisés foi visto como a resposta de oração. E nesta manhã, nós queremos falar sobre exatamente isso. Moisés, o instrumento da ordem de Deus. E naquela hora ali não era Abraão, não era Josué, não era Isaac, não era Jacó, não era José. Naquela hora ali era Moisés. Deus escolhe Moisés. Nós vamos ver algumas coisas interessantes aqui sobre isso. Primeira coisa que a gente vê: Moisés era escolhido, foi preservado, foi guardado, foi protegido. Mas a primeira coisa que acontece aqui, no capítulo 3, Moisés teve uma experiência com Deus. Queridos, não tem como um escolhido, um chamado, não ter uma experiência com Deus. Moisés teve uma experiência, Moisés teve um encontro com Deus. Até então, queridos, Deus agiu, vamos colocar assim, anonimamente na vida de Moisés. Como assim, pastor? Moisés não sabia que ele estava ali com 40, com 80 anos, ele não tinha visualizado o agir de Deus. Mas naquela hora ali, nos primeiros versículos do capítulo 3, Deus revela a Moisés. A primeira coisa que isso quer dizer: todo escolhido de Deus tem uma experiência com Deus. Daquela hora para frente, Moisés foi convertido. Moisés mudou a sua atitude. Moisés mudou a sua maneira de ver Deus. Primeira coisa que eu quero dizer, querido: todo escolhido de Deus tem um momento do encontro com Deus. Jacó se encontrou com Deus, Abraão se encontrou com Deus, José se encontrou com Deus, Moisés não foi diferente. Queridos, Deus se manifesta queimando um arbusto sem o consumido. Ali mostra, claro, o anjo do Senhor. Os estudiosos acreditam que são Jesus Cristo, eu também acredito. E quando Moisés vai virar, o próprio Deus brada, grita: não, vem para cá. Queridos, o que nós estamos vendo aí? Deus se manifestando a Moisés. Deus teve um encontro com Moisés. Todo escolhido, queridos, pode passar anos e anos. Ele só começa a exercer o seu chamado quando ele tem o encontro com Deus. Quando ele é convertido, quando ele é impactado, quando ele é confrontado por Deus. Então, a primeira coisa, queridos, todo escolhido é convertido a Deus. Tem uma experiência pessoal com Deus. Todo escolhido tem uma experiência pessoal com Deus. A segunda coisa, queridos, que a gente observa que é necessário ter essa experiência com Deus, porque depois que Moisés teve essa experiência com Deus, ele ia se dirigindo para lá e falava: não, tire a sandália dos seus pés. Eu pesquisei o que é tirar a sandália. Isso tem muita coisa, muita alegoria, muita fantasia, mas para a cultura hebreia, para a cultura judaica, para a cultura da época, tirar a sandália era questão de respeito. Havia dois significados: respeito e higiene. Quando alguém ia na casa de alguém, tirava a sandália para não levar nenhum tipo de enfermidade, doença, sujeira para essa casa, e respeito. Queridos, Moisés prontamente tira a sandália para pisar numa terra que era santa. O que nós podemos observar?
todo escolhido tem respeito por tudo aquilo ligado a Deus. Observe uma pessoa sem Deus. Ele brinca com o nome de Deus, ele faz piada com o nome de Deus, ele ironiza as coisas de Deus, ele brinca com hino, ele brinca com canto, ele brinca com a Bíblia, mas o escolhido de Deus, ele tem respeito por tudo aquilo que está ligado a Deus. E Moisés começou a ter esse respeito. De cada já tira a sandália do pé em demonstração de respeito para o local que ele ia pisar. O Monte Horebe, o Monte de Deus, o Monte Sinai. Queridos, todos escolhidos tem que ter respeito. A outra qualidade que a gente acha que é escolhido, que quando Deus começa a anunciar para Moisés, eu sou Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, dos meus pais, Moisés tampa o rosto. O que a gente vê naquele momento? Moisés tinha reverência para Deus. Queridos, o escolhido de Deus, ele tem noção de quem é o seu Deus. Ele tem uma ideia de quem é o seu Deus. Ele começa a ser reverente a Deus. Ele começa a mostrar o respeito e a reverência que ele tem por Deus. Ele começa a ser uma pessoa mais reverente. Ele vira aquele versículo, ele guarda o pé quando ele traz na casa do Senhor Deus. Ele guarda o pé, ele vigia o que ele faz, ele se comporta muito bem. Próximos versículos, queridos, quando eu estava preparando lá na LP, Deus chega para Moisés, se apresenta a Moisés. Mas ele começa a falar de uma coisa chamada motivação, porque ele veio. Fala, eu ouvi o clamor de Israel e eu vi as aflições. Como que o povo sofreu? Comecei a analisar, queridos, e isso, queridos, eu entendi o que Deus trouxe a memória de Moisés, é um ato passado. Mas também era um ato profético, era uma atitude profética. Deus, com essa atitude, quis dizer para Moisés, para mim e para você o quê? Que jamais, sobre circunstância nenhuma, sobre hipótese nenhuma, o seu sofrimento, o meu sofrimento, a sua dor, a minha dor, vai ficar fora do alcance do conhecimento de Deus. Deus já estava mostrando para Moisés que ele conhecia detalhe por detalhe das atitudes do sofrimento do povo de Deus. O que Moisés podia começar a ter a certeza ali, que isso é o quê? Olha, não importa o que eu passe, não importa onde eu esteja, não importa o que eu estou passando, o meu Deus é conhecedor do meu sofrimento, o meu Deus é conhecedor das minhas dores, ele sabe que ele me oprime, ele sabe que ele me humilha, ele sabe que ele me faz sofrer. Meu querido, é essa certeza que Deus estava dando para Moisés. Moisés, só que vai ser uma caminhada longa, mas eu sempre estarei com você, eu sempre estarei olhando por você. Querido, é essa certeza que Deus quer que nós tenhamos. Que o nosso Deus está sempre conosco, mas está sempre nos olhando. Os nossos sofrimentos, as nossas dores, estão de pleno conhecimento de Deus. Moisés tinha essa certeza. No próximo versículo, queridos, Deus chama rasgadamente Moisés. Moisés, vem agora e eu te enviarei a Faraó. Acontece o chamado. Queridos, o chamado aconteceu depois do primeiro encontro de Moisés com Deus. Ele se encontra com Deus. E aí vem o chamado. Interessante, o problema é essa pessoa diz, vem agora. Cristo, o chamado de Deus, não é daqui a 1 ano, não é daqui a 2 anos, não é daqui a 15 dias, não é para amanhã, é agora. Deus chama Moisés, mas Moisés vem agora. Aí Moisés admite, Senhor, aquilo que nós achávamos que era argumento, capacitação, nós descobrimos que era desculpa. Era desculpa de Moisés. Aí agora acontece que Deus fala, Moisés fala para o Senhor, quem sou eu? Na verdade, queridos, nós somos ninguém para qualquer chamado de Deus. Todo chamado de Deus é grande. Paulo fala de morte e fala que o chamado episcopal é uma obra excelente. E nós sabemos que nós não temos nada de excelência a nível de Deus para prestar. Então Moisés fala como se fosse nós mesmos. Deus, quem sou eu para fazer alguma coisa? Quem sou eu para ser usado? Quem sou eu para falar com alguém? Aí Deus de imediato fala, eu serei contigo. Deus está falando o seguinte, realmente, Moisés, você é limitado, é incapaz, é incompetente, por isso eu serei com você. Meu querido, quando Deus te chama, quando Deus me chama, Ele sabe das nossas limitações. O que Ele faz como recompensa, Ele fala, eu serei contigo. Deus seria com Moisés. Deus seria a companhia constante de Moisés, não é para entender. Aí agora, queridos, Deus volta a carga, quando Moisés fala, quem é o Senhor? Em nome de quem eu vou falar? Uma coisa viável, isso. Aí quando Moisés fala, quem é o seu nome? Deus fala, Moisés, eu sou Deus absoluto. O que é a palavra absoluto? Livre de limite. Quando Deus fala, eu sou o que sou, não, Moisés, não há limite para mim, eu sou Deus. Eu não sou o Deus egípcio, eu não sou um Deus que só governa o sol, eu não sou o Deus que governa o rio, eu não sou o Deus do cara de rã, eu não sou o Deus da terra,
universo e toda a galáxia. É isso que Deus quer passar quando ele fala, eu sou o que sou. Eu sou um Deus absoluto, livre de limite. Eu sou autossuficiente, eu sou autossuficiente. Nessa resposta, Deus fala, eu sou autossuficiente, sou absoluto. Mas Deus mostra que o nosso Deus é um Deus que tem história. Ele não é conhecido só por aquilo que ele fala, mas por aquilo que ele faz. Meu querido, é isso que Deus quer trazer à nossa memória. O Deus que te chamou, o Deus que chamou Moisés, o Deus que me chamou, é o Deus que tem história na sua vida, tem história na vida do seu pai, tem história na vida do seu avô, tem história na vida da sua esposa, tem história na sua família. E aí, querido, Deus dá estratégia. Nosso Deus é um Deus de estratégia. Próximo versículo, Deus fala, reúne os anciãos de Israel. Querido, o que Deus me ensinou aqui, que Ele vai tratar para você. Não importa a sua missão. Há autoridades que você tem que obedecer. Há autoridades que você tem que submeter. E hoje em dia está tendo muita confusão nisso. Não só porque alguém tem um dom, tem uma unção, quer passar por cima das autoridades. Não, não. Isso não. Deus respeita a autoridade. Deus falou, Moisés, você não vai direto a Faraó, não. Você vai procurar os anciãos de Israel. O que Deus nos ensina, meu querido? Você tem uma missão, você tem um chamado, você tem uma unção, mas você tem autoridade, você tem que se retratar e se dirigir a ela. Você vai ser honrado por elas. Você vai ser respeitado por elas. Você vai ser colocado no nível que precisa ser colocado. Você tem que esperar e procurar as autoridades. Moisés fez isso e foi bem sucedido. Moisés fez isso e foi abençoado. Mas, queridos, Deus agora faz um momento de previsão. Parece que Deus muda de assunto com nada. Ele fala, olha, Moisés, você vai aos anciãos, respeita as autoridades, e eles vão te ouvir, Moisés. Mas você e ele, até Faraó não vai te ouvir, não. Faraó não vai te ouvir. Você vai fazer coisas, ele não vai te ouvir, enquanto eu não agir de braço forte. Depois ele vai deixar isso. Agora ele vai deixar, não. Depois ele vai deixar. E vocês não vão sair de mão vazia, não. Vocês vão sair abençoados pelos próprios egípcios. Mas o que é isso? Deus vai mostrar mais uma qualidade dele, mais um atributo dele. Onisciência, onipotente, mas principalmente isso. Sabe o que eu estou mostrando aqui para mim, para você, para Moisés? Apesar das dificuldades, apesar dos contratempos, apesar da dureza do coração de Faraó, apesar da raiva do povo do Egito e até de Israel, Deus tinha tudo sobre. Deus está mostrando a Moisés que viria momentos difíceis, viria momentos contraditórios, viria momentos de humilhação, viria momentos de escassez. Mas não, Moisés, eu sei como que vai começar essa guerra, eu sei como vai terminar, Moisés, eu tenho tudo sob controle. E nessa mulher você fala isso para mim, como tem, meu filho, tudo está sob o meu controle. Eu já te avisei, já sabia que ia ser assim. E que na época Jesus não foi diferente, fala, no mundo tereis aflições. Deus sempre nos avisa o que vai acontecer, para que a gente tenha confiança e descansemos nele. Mas nós esquecemos, no auge da prova, no auge da dificuldade, no momento da humilhação, no momento da escassez, eu esqueço, aleluia, que o meu Deus tem tudo sob controle. Era isso que Deus passou para Moisés. No capítulo 4, Moisés faz a pergunta clássica. Não vão crer em mim, quem sou eu? Cadê meu poder? Deus dá 3 sinais para Moisés. Queridos, o que a gente aprende com esses 3 sinais? A vara vira cobra e volta a virar vara. A mão leprosa, a mão normal. A água vira sangue. O que Deus está mostrando aqui, meu querido, Deus vai te dar poder mesmo para executar a sua missão. Se Deus te chamou para evangelizar os hospitais, Ele vai curar os hospitais. Se Deus te chamou para evangelizar prostitutas e encarcerados, Deus vai promover a libertação ali. O que for necessário para a sua missão, Deus vai dar. Queridos, a minha missão, a sua missão, a missão de Moisés, era a missão mais fácil de ser concluída, porque tinha todas as garantias necessárias. Deus sabe que Moisés teria o apoio do povo. Moisés faria milagres, maravilhas. Deus tinha um histórico vencedor. E agora Deus fala, Moisés, você tem poder. Nossos sinais, prodígios, maravilhas. Queridos, é isso que Deus está nos chamando. Podem ir, tenham, atendo o meu chamado, e o que você precisar será feito. Para terminar. Aí, queridos, Moisés levanta mais uma vez um argumento. Eu tenho um defeito. Não sou eloquente, eu sou embriagado, maravilhoso,
Não sabemos qual era. Cultura ele tinha, entendimento ele tinha. Provavelmente era um defeito físico, uma deficiência. E Deus se altera com vocês. Eu sou Deus que vejo o cego, eu vejo quem vê, eu vejo o mudo, eu fiz o surdo. Sou eu, Senhor. Por que, queridos? Queridos, o que Deus queria passar para Moisés? A limite dele, o defeito físico dele, ou o meu, ou o seu, não impedem de Deus agir e levar até a fim a missão dele. Meu querido, não se preocupe com a sua limitação. Você puxa de uma perna, se você não enxerga bem, se você é cego, se você é careca, se você está numa cadeira de roda, se você está com muleta. Não importa isso. Nada impede de Deus de usar para fazer o propósito dele. É isso que você tem que entender. É isso que Deus operou. Deus falou, Moisés, olha o que eu já mostrei para você, meu querido, olha o que Deus já mostrou. O que Deus quer é pessoas dispostas para a obra. Deus nunca buscou pessoas perfeitas, porque Ele sabe que não tem pessoas perfeitas. Mas Ele quer pessoas que estejam dispostas, pessoas que se coloquem na brecha. E por fim, queridos, Moisés finalmente assume a piedade. Manda quem sobrevive. Tudo isso que dominou é aqui. E naquela hora que Moisés fala não para Deus. Naquele momento que você fala não para Deus. Naquele momento que eu falo não para Deus. Sabe o que eu estou demonstrando? Senhor, eu quero ficar na minha vida tranquila. Você está com a vida tranquila. Ovelha do pasto, ovelha da casa, você está com a vida tranquila. Não tem problema não. Tranquilidade. Vocês não queriam. Vocês queriam mostrando um momento de egoísmo. Queridos, Deus mostra a Moisés, Deus faz Moisés lembrar o que estava acontecendo com o povo. E eu e você sabemos o que está acontecendo na nossa geração. Nós sabemos como os jovens se perdem, como há prostituição, como há tráfico de droga, como há escândalos nas igrejas. Necessário levantar homens e mulheres de Deus que sejam íntegros, que sejam retos, que sejam verdadeiramente cristãos. Mas nós, numa atitude egoística, falamos não. Falamos não, nós não queremos, nossa vida é boa. Não quero passar por prova, não. Eu assumi o chamado de Deus para levar mais pedrada. Mas sabe o que a gente esquece principalmente? Muitos veem o chamado de Deus como um peso. Acham que é um peso. Acham que é algo deprimente. É algo que vai ser pesado. Esquecem disso. O chamado de Deus é um privilégio. Não é peso, não. É privilégio. É isso que Moisés tinha esquecido. É isso que Moisés não estava entendendo. É isso que às vezes muitas pessoas não entendem. Você ser chamado, você está sendo pastor, você ser presbítero, diácono, obreiro de porta, você ser zeladora, não importa o que você é privilégio, meu filho. É isso que você tem que entender, é um privilégio que Deus está te dando. E aí, queridos, no próximo versículo diz que a ira de Deus está sendo. Isso aqui fica nítido e claramente. Diante da vontade de Deus, não existe ira. Deus se ira e fala, Moisés, teu irmão Arão está te esperando, ele fala muito bem, pega a vara e vai se encontrar com ele vai se alegrar. Queridos, Deus sabe que aquilo que você não pode fazer, e não tem jeito, ele sabe a sua limitação. Ele vai levantar um companheiro, uma companheira, ele vai levantar alguém que vai andar com você. Deus levanta Arão para ser companheiro de Moisés. Deus pode levantar alguém da sua família, pode levantar sua esposa, levantar um amigo que vai andar com você. Você não vai andar sozinho nessa fase. Quando Arão assume o outro lado, Deus levanta Josué para andar com Moisés. Meu querido, nunca estamos nem espiritual, nem humanamente sozinhos na obra de Deus. Sempre tem alguém que anda conosco. Pode olhar para o seu lado aí que você vai ver. Talvez você ache que a pessoa não faz diferença, mas foi aquela pessoa que Deus colocou do seu lado. E finalmente, Moisés toma a ordem de Deus, vai até o sogro e avisa. Finalmente, diz, Moisés obedece. Por toda a relutância, queridos, Deus insistiu, Deus respondeu, Deus deu condições, porque sabia que Moisés ia obedecer. Todo chamado, todo escolhido é obediente. Não tem mais como. Ele é obediente. E agora, queridos, entra na parte em que Moisés, através da sua esposa, faz a circuncisão do filho. Mas o que é isso? Analisei, pensei, estudei. Queridos, você tem que colocar a sua família nos planos de Deus.
Tem muita gente fazendo a obra de Deus sozinho. Tem muita gente que, em nome de Deus, não, Deus me chamou, meu querido, Deus te chamou, chamou sua esposa, chamou seus filhos, chamou todo mundo. Você não pode fazer a obra de Deus e largar a sua família para trás, não. Ah, não, é ela que tem que me acompanhar, é ele que tem que me acompanhar, não. A família tem que ter junto, você tem que envolver a sua família. O que Deus cobra de Moisés, com quase a vida do filho dele, era isso, Moisés. Como é que você vai buscar o povo da aliança se o seu filho não faz parte dessa aliança? Porque o que era acordado entre Deus e Abraão era isso. Todo macho que estiver na sua casa. Não quer dizer que é seu filho, que é seu sobrinho, que está na sua casa, faça circuncisão. Circuncisão era símbolo da aliança de Deus com Abraão. Então você faça circuncisão para que todos sejam uma bênção. Porque, queridos, como é que Moisés, numa guerra daquela espiritual, iria entrar com um de seus filhos desprovido, com um de seus filhos fora da aliança, com um de seus filhos à mercê das pragas que cairiam sobre o Egito? Quando ele entra na aliança, ele está protegido. Queridos, leve seus filhos, sua família, mas tem comunhão com Deus. A guerra é intensa, a guerra é forte. O inimigo não vai cochilar, o inimigo não cochila. Eu não cochilo, mas o diabo também não cochila. Então a guerra que você foi chamado, você é chamado, você tem que estar com toda a sua família envolvida. Seu filho tem que ser amante da Bíblia, sua filha tem que ser amante de louvor, sua esposa tem que ser uma mulher consagrada, seu esposo tem que ser um marido convertido, sua família tem que estar edificada, tem que ser como Josué falou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas, pastor, meu filho não está querendo. Querido, ore por ele, jejua por ele, evangelize a ele. Porque a guerra, o chamado é para todos da sua família. E por fim, queridos, a gente acha no finalzinho do livro, capítulo 4, em relação a Moisés e Arão, todos falam do Senhor, com que o enviaram. E todos os sinais que lhe mandaram. Então foram Moisés e Arão, e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel, e juntaram com Abraão. Eles seguiram o que Deus falou. Havia uma hierarquia que Israel sozinho aprendeu olhando para o Egito. Deus respeitou aquela hierarquia. Há uma hierarquia na sua família, há uma hierarquia na sua igreja, há uma hierarquia no seu trabalho. Respeite. No tempo certo, Deus vai fazer que essa hierarquia se reconheça como homem e mulher de Deus. Jesus passou por isso. O povo não acreditava em Jesus, a família não vê Jesus como Salvador, mas no tempo certo, Deus o Pai fez exaltar acima de todos. Finalmente, eles vão até o povo. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés e fez os sinais perante os filhos do povo. E o povo creu. Opa! Deus não tinha falado que o povo ia crer? O povo creu. Foi Moisés que falou? Não, foi Arão que falou. Por querido, Moisés obedeceu a Deus em tudo. Palavra e Arão palavra. Eu acho que no começo o povo começou a olhar assim, falou, cara, não tem fala com a gente, nem ele está falando com a gente, é o irmão dele. O povo creu. E quando ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel, e via a sua aflição, inclinaram-se e adoraram. Mas Deus não apareceu para Israel. Apareceu? Não. Deus falou com Israel? Ele mesmo não. Mas o povo viu que Moisés era a resposta. Está esperando o milagre de Deus? Usa a sua imaginação. Mas ele está pedindo o milagre de Deus. Uma cura, uma bênção financeira, a conversão de alguém, não sei. Está pedindo o milagre de Deus. Chega uma pessoa hoje aí, quase meio-dia, hoje, agora de manhã, chega na sua casa, bate, fala, está pedindo a Deus isso. Dessa forma, eu vim fazer isso. Agora imagina a sua alegria. Eu quero que você imagine a sua alegria. Você está precisando de um carro, chega o cara com um carro zero, fala aqui, ó, vim deixar um carro para você. Está aqui a chave, aqui o documento. É só você botar no seu nome. Você está com a sua despesa vazia, chega uma caminhonete no mercado, fala aqui, ó, meu Deus mandou te deixar assim para você. Você está doente, chega um homem, uma mulher na sua casa, eu vim orar. Você está com problema no rim, está com problema no pulmão, eu vim orar para te curar. Querido, imagina a sua alegria. Oh, aleluia. Foi essa alegria que o povo de Israel teve. Quando eles viram Moisés fazendo um milagre. Para virou cobra volta para. Mão leprosa, mão boa. Água vira sangue. O povo não é ele. Queridos, intermediar. Moisés era a encarnação do clamor de Israel. O Israel olhou e disse, é ele que vai tirar a gente do Egito. Queridos, Moisés, o faraó, às vezes Israel, perdão, às vezes a gente
Hoje é muito difícil. A gente ouve Deus falar assim, eu conheço as suas dores. Eu tenho visto o seu sofrimento, a gente já fica satisfeito, quando Deus está vendo. Agora Deus vai lá e fala, eu estou vendo e estou mudando o quadro da sua história. Israel tinha ficado no Egito 400 anos de escravo e agora ali um homem de 80 anos era a solução. Meu querido, eu quero dizer para você que o escolhido de Deus, ele é motivo de alegria para nós. O escolhido de Deus é a resposta de oração. Queridos, agora eles olham para Moisés e falam, ele é o cara da resposta da minha oração. Moisés é a personificação do clamor. E o povo adorou a Deus. Queridos, eu não vou nem falar para você adorar a Deus com a sua vitória, porque eu sei que você vai adorar a Deus. Eu quero dizer, meu querido, que você, quando atende o chamado de Deus, quando você fala sim para Deus, você leva o povo a adorar a Deus. Moisés, o escolhido da hora de Deus, levou o povo a adorar, o povo em meio ao sofrimento, Moisés trouxe esperança. Moisés era a solução de Deus. Meu querido, eu quero dizer para você que tem muitas pessoas orando para que você apareça. Tem pessoas que nem te conhecem. Israel nem conhecia, os hebreus mal conheciam. Moisés ficou 40 anos longe. Queridos, tem pessoas nesse momento pedindo a Deus uma cura, que é você que Deus quer usar para curar. Nesse momento que tem pessoas orando para que Deus converta o marido. Senhor, eu trago um anjo para converter o marido, é você que Deus quer usar. Tem pessoas que estão passando situações financeiras difíceis, essa parte, a comida, sem condições, e você tem condições, e é você que Deus vai usar para trazer essas condições das pessoas. Meu querido, o escolhido, o chamado, quando atende a Deus, é motivo de adoração a Deus. Eu até acredito que algumas pessoas contiam a Deus com Messias. Messias. É ele que vai pisar na cabeça do serpente. Não é ele não, mas ele representava a pessoa. Que Deus esteja nos abençoando, que possamos ser capazes de falar sim, porque há uma multidão escravizada pelo sistema chamado mundo, governado por Satanás. Está precisando de Moisés para mudar a história.